E aí, Wendel Leite aqui. Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre compaixão e alguns detalhes sobre a parábola do bom samaritano. Fica comigo! A palavra que eu tenho para ti neste dia é um pouco da parábola do bom samaritano que Jesus contou e nós vamos ler aqui agora, rapidamente. Está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: E o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais os despojaram e o feriram, e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou por outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e, pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faze tu do mesmo modo. Bom, antes de tudo, Jerusalém e Jericó eram cidades que não se davam, tinham conflitos, e a parábola ela é feita para confrontar o religioso, né? Todas as parábolas de Jesus confrontam os religiosos na sua própria religiosidade. A parábola diz que um certo homem descia de Jerusalém a Jericó, né? E foi pego por ladrões que roubaram ele e machucaram ele, deixaram ele quase morto. Aí vieram 3 pessoas que passaram por este mesmo caminho. O primeiro é o sacerdote. O sacerdote é o pastor de hoje, né? Ou o padre, que é quem deveria realmente dar exemplo, mas ele não fez caso, ele passou de longe. Então ele não ajudou aquela pessoa que estava ali à beira da morte. Só nisso aí ele já errou por omissão de socorro, que aqui no Brasil é crime, inclusive. O segundo, que era um levita, e para quem não sabe o que é levita, naquela época era o auxiliar do templo que cuidava especificamente da música, né? Eles cantavam e tocavam os instrumentos, mas também viviam ali no templo e auxiliavam em tudo ali dentro. Também não ajudou, passou de largo, né? Como dizem em outras versões, passou do outro lado, passou longe. Mas um bom samaritano passou e se compadeceu dele. E aqui vai a diferença entre ter dó e ter compaixão, né? Se compadecer. A dó é apenas um sentimento que não vai gerar nenhuma ação. Porém, a compaixão, você se coloca na dor do outro. A compaixão está atrelada à misericórdia. E a misericórdia é colocar seu coração na miséria do outro. Então, compaixão, ela gera uma ação. E foi o que o samaritano fez.
E aqui vai muitos detalhes, muitas informações importantes, que ele se aproximou, ele curou as feridas daquele homem, ele derramou azeite e vinho, né? E o azeite, ele tem a característica de dar alívio, e o vinho, por ter álcool, ele limpa, ele de certa forma esteriliza. Naquela época era muito usado. Então, além dele parar para ajudar, porque ele estava de viagem, ele parou a viagem dele, ele foi lá, cuidou dos ferimentos daquele homem, né? Derramou azeite, derramou vinho, gastou ali seus mantimentos, porque o azeite servia para muitas coisas, servia para lamparinas, para iluminar, servia para várias coisas. Ele enfaixou, ele cuidou, atou as suas feridas. Então ele tinha um kit de primeiros socorros, ele era um homem preparado e pegou aquele homem, colocou no animal dele, né, no cavalo, no burro dele, e levou até a hospedaria e deixou lá para que ele fosse cuidado. Ainda deixou um dinheiro, ele ainda se comprometeu a pagar os custos ali do tratamento daquela pessoa que ele nem sabia o nome. E ainda avisou que quando ele voltasse da viagem, ele pagaria o restante que estivesse devendo, né? Que porventura tivesse gasto. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a compaixão, ela gera uma ação. E quando você sentir compaixão, você tem que fazer aquilo que o Senhor falar no seu coração. No caso desse homem, ele deu tudo que ele tinha disponível, ele deu o seu melhor ali. Ele serviu aquela pessoa ali sem saber quem era, sem saber sua nacionalidade, sua religião, seu nome. Cuidou dele, né? Se arriscou ali também, até biologicamente, porque, por exemplo, a pessoa poderia ter alguma doença e ele entrou em contato com ela, ele se arriscou a vida dele, a saúde dele, ele investiu os seus bens materiais, ele investiu o seu tempo, porque ele parou a sua viagem, inclusive ele foi para a hospedaria e passou para o outro dia, ou seja, ele virou o dia ali cuidando daquela pessoa, e no outro dia que ele foi embora, seguindo a viagem, e disse que voltaria. Então, você vê um comprometimento, ele assumiu aquele problema, aquela questão, porque ele teve, de fato, compaixão. E esse nós precisamos ter com o nosso próximo, né? Jesus termina aqui a parábola questionando o fariseu, né? Que então foi o próximo, né? E ele entende que foi o que se compadeceu do homem caído à beira da estrada. Então esse vídeo aqui é justamente essa questão da compaixão, de estar fazendo algo por alguém que está precisando. E quem sabe você que está vendo, não está precisando ouvir essa palavra, não está precisando ver que tem alguém que se importa com você, que você é amado, que você é querido, que você é importante. Muitas vezes a gente se cala nos ambientes que a gente vive, convive e frequenta, sendo que as pessoas do lado ali estão precisando de uma palavra e a gente não sabe, mas você só vai saber se você falar. Então, que a gente não se cale mais, onde a gente estiver, que a gente possa estar trazendo a palavra, estar trazendo luz e trazendo a mensagem de Deus, que é o amor. As pessoas estão muito carentes nesses nossos tempos, tempos de muita tecnologia, de muita conexão virtual, porém pouca conexão real. Então a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Busque pagar essa dívida diariamente. Você nunca vai ser capaz de pagá-la por completo, porque senão nós seríamos capazes de ser salvos pelas obras, né? E a salvação é pela graça. Mas, como diz Paulo, em tudo que se deve dever, a gente deve dever o amor. E que a gente possa espalhar esse amor, não só em palavras, mas em atitudes, para todas as pessoas que estiverem próximas a nós, ou seja, o nosso próximo. Então, muito obrigado se você chegou até aqui.
Se inscreva no meu canal se está vendo pelo YouTube, ative o sininho para receber notificações e comenta aí abaixo o que você achou. Deus te abençoe, até a próxima.